Oi, vamos voltar para a pauta, né? Até eu queria entender do Paulo a questão de como é que é a tua relação com esse meio automobilístico, né? Explica para a galera aqui que não conhece o Paulo ainda, né? Bom, o Paulo, ele é presidente executivo da BIMEI, né? Eu sou presidente executivo da BIMEI, que é a Associação Brasileira dos Importadores de Máquinas e Equipamentos Industriais. O que representa isso? Nós temos aí um grupo de associados que são empresas, na maior parte, 90% são empresas multinacionais de origem de diversos países, europeus, asiáticos, americanos, né? De empresas que trabalham com equipamentos em basicamente 4 ramos de atividade, que a gente divide em grupos, que são usinagem de metais, né? Máquinas e ferramentas, como é chamado, que são usinagens de metais metalúrgicas, máquinas para injeção de plástico, né? Para conformação, injeção de plástico, moldagem, conformação de metais, que são estamparia de metais, corte e conformação, máquinas de corte a laser, de corte a água, né? Conformação de metal, e o quarto grupo, que são o grupo dos acessórios industriais, que aí engloba acessórios eletrônicos, elétricos, conexões galvanizadas, seria mais ou menos comandos eletrônicos, periférico que você usa no mercado industrial para máquinas, para instalações. Basicamente, a gente tem esses 4 grupos na BIMEI. E essas empresas, e também temos as multinacionais, né, como eu falei, que tem subsidiárias ou próprias aqui, ou também alguns distribuidores, multimarcas ou marcas exclusivas, que importam equipamentos, né, para fornecer para as nossas indústrias aqui do nosso parque industrial. Essas empresas, basicamente, elas não fabricam no Brasil, elas somente importam, né, e fornecem. Ou importam e revendem para essas indústrias, ou então fazem só a intermediação, a especificação técnica, e as empresas, quando tem um porte razoável, hoje quase toda empresa, mesmo pequena, já tem radar, já consegue importar os seus próprios equipamentos, né? Essas escritórios então, subsidiários só fazem o acompanhamento justamente para não onerar mais, né, na verdade, o preço do equipamento que pode ser importado direto. Então, a gente é responsável, por quê? Por fornecer máquina com alta tecnologia, né, para capacitar o parque industrial brasileiro a produzir manufaturados para fornecer para o mercado interno. Uma curiosidade pessoal, tu trabalhou já com a Randon, Marco Polo e a Gralho, por exemplo, que são indústrias aqui da cidade onde eu moro hoje, Caxias do Sul? Caxias do Sul. Sim, eu já forneci para o Grupo Randon, para a Frasle, que é aí da sua dos freios, cidade, dos freios, para Marco Polo também, que são as carrocerias e os ônibus, né? Você falou outra, a Gralho, né? Que faz máquinas agrícolas. Na verdade, o meu trabalho específico, eu tenho uma formação meia multitarefa, né? Eu tenho uma formação em eletrônica, minha primária, depois eu fiz economia e depois marketing. Multidisciplinar, né? Legal, tu transita por várias áreas, né? Eu falo multitarefa, né? Porque eu falo polivalente, é mais poli que valente. Né? Então, eu estou nesse ramo industrial já há 35 anos, vou fazer agora em abril. Né? Eu sou tão jovem assim, estou há 41 de trabalho. Então, Paulo? Sim. Não, pode concluir, depois eu faço pergunta, então. Esse ramo industrial eu conheço bem, porque eu vim aí começando nos anos 80, né, a trabalhar, e a gente passou por muitas coisas, pela abertura de mercado dos anos 90, por isso que eu falei, passamos por planos e modificações das formas de trabalhar, né? O que era, às vezes, no meu caso, eu sou fabricante também, eu sou importador e fabricante, você vê, um fabricante que virou presidente da Associação Brasileira de Importação. Você veja que eu vim ensaiando a importação desde os anos 90, lá no comecinho do governo Collor, quando ele abriu o mercado. E a gente teve que aprender no Brasil como era importar, porque até os anos 90 era proibido importar. As taxações eram tão altas que você não conseguia importar nada. Depois do Collor, foi que a gente começou a aprender o que era o mercado de importação. O Collor abriu, né? Abriu essas fronteiras internacionais e trouxe essa cultura de multinacional. Né?
uma coisa que eu falei com relação à pandemia. Se existe um lucro, todo mundo fala mal do governo Collor e tal, eu também tenho minhas restrições, mas se existe uma coisa que o Collor acertou, foi a abertura de mercado. E eu sinto que era uma coisa que estava acontecendo no mundo, né? Não foi uma coisa exclusiva dele. Era uma coisa que já tinha acabado aquela parte, aquela Guerra Fria. A Guerra Fria tinha acabado, acabou a ditadura, e aí obviamente que ia ter que acontecer isso. Tem que dar o crédito para ele, né? Porque ele, na época, teve muita reação contra as próprias indústrias automobilísticas, que não queriam que abrisse o mercado, quer dizer, a própria, você veja que situação pitoresca, né? A própria Ford, Volks, Fiat e GM, essas 4 que estavam sediadas no Brasil há muitos anos, já nos anos 90, elas foram totalmente contra a abertura. Porque eles falaram, como assim, que a gente está dando emprego e tal aqui no Brasil, e agora vocês abrem o mercado para qualquer um entrar. Qualquer um. Mercedes, BMW, né? Chrysler. Bom. Qualquer um. Quer dizer, né? Não é bem assim, né? E a gente estava restrito a mesmo dessas 4 multinacionais, porque eles achavam que eles eram nacionais. Não. Mas nós não temos nenhuma indústria automobilística hoje nacional. Todas são multinacionais. Não, e até me lembrou... Opa, fala. Hoje está difícil de eu falar. Não, Paulo, não, eu gostaria de saber se a BMEI tinha relacionamento com a fábrica da Ford. Era isso que eu queria saber, para começar a entrar na... Eu estou falando aos poucos para não ficar tão maçante. O meu trabalho na BMEI, então, eu já estou na diretoria há 10 anos, né? Eu sou associado desde que abrimos a BMEI em 2003, quando foi fundada. Eu já era importador. Desde 94 que eu brinco com a importação, eu falo. Aprendi a importar com essa brincadeira e em 2003 a BMEI foi formada por um grupo de importadores de máquinas que forneciam no mercado brasileiro. E eu, desde 86, eu estou nesse mercado industrial, na minha atividade mesmo de automação industrial na área de alimentação para prensas de conformação metálica. Então, nessa minha área, o principal segmento que eu trabalhei, justamente 80% ou 75% é a indústria automobilística, onde eu tive contato para poder fornecer justamente para os sistemistas, para os fornecedores de partes da indústria automobilística brasileira. Então, você me perguntou com relação à Ford, eu acompanhei todo o processo da montagem dessa unidade da Ford em Camaçari, porque eu fiz a automação dos sistemistas que foram para lá justamente para fazer as peças estampadas para o projeto, na época chamado Amazon, que era o projeto do EcoSport. Né? É uma fábrica grande, um projeto bonito, na época ambicioso, e que, sem dúvida, foi um processo, um projeto e um processo vitorioso. Né? Foi um carro que vendeu muito no Brasil. Verdade. E carro é paixão nacional, né? Isso é uma coisa muito legal de falar também. Jadri, tu tem, desculpa uma intervenção aí que acho que aconteceu uma coisa que a gente sempre espera aqui, Paulo. E toda vez que acontece, a gente dá um break, né, na live para mostrar. Então vamos lá, ó. Chegou um superchat aí do nosso querido Pierre. Mandou um superchat ali com um comentário engraçadinho. Olha, comentou o seguinte: hoje estou quebrado, igual a Ford. A Ford não tá quebrada. Não sei se dá pra dizer que ela tá quebrada, né? Ela saiu ali justamente para não quebrar, imagino, né? Não sei o que o Paulo tem a comentar. Eu diria assim, Pierre, eu não sei qual é a informação que você tem, mas a Ford, na verdade, isso que está acontecendo é um processo de remodelação de negócio. A Ford é uma grande empresa mundial, né? Justamente ao contrário, o posicionamento dela é o seguinte: ela não quer mais trabalhar no mercado de carros. Isso é o argumento, inclusive, divulgado oficialmente, a nota deles. Eles não vão trabalhar mais no mercado de carros de valores mais baixos, valor agregado mais baixo. Eles vão continuar aqui no Brasil, eles vão trazer carros importados dos Estados Unidos e de outros lugares, México, onde eles têm fábrica, mas principalmente os carros que vão ser montados na Argentina, carros de valor agregado alto, que são a linha de SUVs, picapes e o Mustang, que é deles, né? Carro esporte. Tá, mas o Uruguai, eles vão ficar no Uruguai também, né? Também. Eles têm operação na Argentina e no Uruguai.
E produz os mesmos tipos de carro. Não produz. Na Argentina, eles produzem algumas peças e eles, como no Brasil também, eles produzem parte. Nenhum carro deles é 100% fabricado. Esse é um ponto interessante de colocar. Eles montam, né? É uma linha de montagem. Eles são chamados montadoras. Várias coisas colaboraram para que chegasse as coisas a esse ponto. E uma coisa que o pessoal não está falando, quer dizer, você tem que estar por dentro do segmento, né, e entender um pouquinho também de economia para poder enxergar os detalhes. O que provocou tudo isso também? As empresas automobilísticas vieram em massa para o Brasil depois dos anos 90, principalmente nos anos 2000. Se investiu muito nas plantas aqui no Brasil. GM, Ford, Fiat, que hoje é FCA, né, que é Fiat Chrysler, e agora fundiu com a PSA, Citroën e Peugeot, né, fazem 2 semanas. A Renault, que veio para Curitiba, Audi, BMW, quer dizer, foi enxurrada de empresas automobilísticas que vieram para o Brasil. O Brasil tem uma capacidade instalada que, se tivesse mercado e venda, poderia fabricar 5 milhões de carros por ano. E, atualmente, fechou o ano de 2019 com 2 milhões e 200 mil carros, e esse ano de 2020 com 1 milhão e 900 e poucos mil carros. Então, você veja que ela tem uma capacidade ociosa de produção muito grande. Por quê? Porque o Brasil não consegue exportar. Não consegue exportar. Se ele tivesse modelos de carros com capacidade competitiva de exportar, você imagina, poderíamos vender 3 milhões de carros, que é o excesso da capacidade produtiva, para o resto do mundo. E seria fantástico para o Brasil poder ter essas divisas. Só que, para isso, o Brasil precisa ter tecnologia competitiva, e, na tecnologia competitiva, é preciso ele ter uma cadeia de fornecimento, de suprimento, que dê vazão, né, permita ele montar essa quantidade absurda, enorme, de produção de carros. Para isso, precisa de investimento em maquinário, né, em equipamento e de alta tecnologia. Porque, se não for equipamento de alta tecnologia, você não consegue produzir com qualidade e com custo, né, competitivo com o resto do mercado do mundo. Por isso, na verdade, muitas das peças que essas montadoras utilizam montando seus automóveis vêm da onde? Da Ásia, né, da Índia, vários lugares do mundo, onde, como elas fazem? Elas pegam um determinado componente e eles comparam preços. Onde está mais barato isso aqui? No Brasil, na China. E eles trazem o mais barato, porque eles visam o quê? A maior margem de lucro possível naquele produto que é o automóvel que eles estão fazendo. E o que colaborou com que essa decisão também fosse tomada? Nosso câmbio hoje subiu muito, subiu 40% no ano passado. 40% de aumento do câmbio, numa estratégia onde uma empresa como a Ford, por exemplo, estava trazendo muitos componentes, um percentual alto de peças de fora para montar no Brasil, ficou proibitivo. Para você pegar essas peças que você está trazendo e nacionalizar no mercado brasileiro, você precisa de quê? Uma cadeia de suprimento rápida, ágil, com qualidade, né? Capacidade produtiva. Para ter isso, você precisa de investimento. Um Brasil que já vinha, desde 2014, né, as indústrias com problema de capital, com problema de adequar a tecnologia das máquinas. Nós temos um parque industrial que tem, em média, 20 anos de defasagem. Nosso maquinário, em média, tem 20 anos de uso. Então, fica difícil dessa forma. Só dar uma interrompida aqui, que chegou um superchat aí do Diego Oliveira. Ele mandou um comentário bem interessante. Ele mandou o seguinte, ó: hoje estou igual a Ford, se não me der subsídio de 20 bilhões, deixa o país. Ele tocou numa questão sensível, é uma polêmica até. Eu até ia perguntar justamente sobre isso para o Paulo. Se você acha que a questão assim de a Ford querer muitos subsídios é legítima, assim, é uma reivindicação legítima da Ford, ou é um certo abuso deles, assim, estão se prevalecendo? A gente dá muito emprego, então queremos. Desculpa interromper, subsídio. mas eu vou colocar aqui a nossa enquete antes do Paulo responder aí, que a gente fez uma enquete, né, e deixa eu só colocar aqui.
Era isso um pouquinho. Vamos ver o que o público achou em relação a quem é o culpado pela Ford ter saído daqui do Brasil, né? E vamos rebater com a teoria e a prática, né, também do Paulo, aí, acho que é bacana. Peraí que eu botei errado. Projeta a coisa certa aí, hein, cara. Não vai botar a tela errada aí pra nós. Aqui, ó, a gente fez, né? Por que você acha que a Ford saiu do Brasil? Daí deu 124 votos, incompetência do governo federal, 37%, cenário econômico ruim no mundo todo, 35%, a culpa do fica em casa ou outro, né? Aí teve alguns comentários ali, João Pedro, se tivesse tido o mínimo de competência de mandar as reformas administrativas e principalmente a tributária para o Congresso, a situação provavelmente seria outra. Aí Daniel Santiago, culpa do governo que não deu mais algumas centenas de milhões para a Ford. Jailson Moraes, o cenário atual da pandemia contribui certamente, mas esse não é o principal fator, pois a Ford continuará com suas fábricas em países como a Argentina. E, Paulo, ali, quando a gente estava fazendo uma conversa ali, antes de iniciar a live, tu disse que não era incompetência do governo, né? Que daí tu ia falar na live ali. Mas, no decorrer da live, tu falou que o dólar está muito alto e isso pode ter sido ocasionado essa desistência da Ford. Então, isso daí será que não foi um erro do governo de deixar o dólar se valorizar tanto em relação ao real? Veja, eu acho que não. Por quê? Eu vou justificar. Eu tenho bom conhecimento da equipe, né, do governo. Esses anos aí que a gente atua pela BIMEI como associação, obrigatoriamente a gente teve que conviver, se eu estou há 10 anos na diretoria, eu tive que conviver com vários governos, pelo menos 3 dos que se passaram aí nos últimos anos. Eu convivi com 3 desses mandatos, quer dizer, 2 de 4 anos, né, que foram os governos anteriores, e 2 anos desse que está no momento. Eu posso dizer para você, com certeza, eu sou economista, como você falou, da minha formação, e tenho um poder de avaliação bom. Eu diria para você que no Ministério da Economia, que hoje temos o ministro Paulo Guedes, que é uma pessoa muito competente, né, não é uma empatia pessoal, e sim pelo próprio currículo dele, né, como um mestre, né, um doutorado, uma pessoa que foi do mercado financeiro há muito tempo. Dizer para você assim, que é uma pessoa de muita capacidade, muita visão. E talvez até por isso que ele está tendo muito problema também com a parte política, porque é difícil você enganar, ou você enrolar, ou você querer dissuadir alguém que tem uma visão clara das coisas. A equipe com que ele montou, estruturou o Ministério da Economia, que é um super ministério que juntou o Ministério da Fazenda, Planejamento e Economia, né? É uma equipe muito, muito bem preparada. Eu posso dizer porque eu convivi esses últimos 2 anos com vários dos secretários dele lá, no IDIC, né, no SDIC, que agora é a Secretaria da Indústria e Comércio, o pessoal da Fazenda, o Banco Central. Eu diria para você que talvez seja o melhor ministério que o Brasil já teve nos últimos 30 anos. São pessoas muito, muito qualificadas. E, mesmo assim, não se faz milagre num país onde nós passamos aí 30 anos com problemas. 30 anos, eu diria, de desarranjos e medidas erradas. 30 anos dando subsídios aonde você não podia dar. Né? 30 anos de taxas de juros extorsivas. 30 anos de investimentos errados, ou de não investimentos, não incentivos, não incentivo a dar redução de impostos, mas sim incentivo de alguma forma com que as indústrias pudessem pensar para frente, pensar um pouco no futuro. Então agora a gente está pagando a conta, né, disso.